Vida selvagem, cobras, veneno e os excessos que a Califórnia tem para oferecer, tudo isso na tradução de hoje. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós temos a volta do Californication com essa grande música que é Parallel Universe, aquela fancadeira, quebradeira, destruição generalizada que só os Chili Peppers sabem fazer, municiados aí pela volta de um Frusciante cheio de vigor, né? Ele diz aí no Scar Tissue que as habilidades guitarrísticas dele não estavam muito boas, como eram na época do Blood Sugar Sex Magik, mas eu, com todo respeito, discordo do John Frusciante. Aqui ele tá tocando muito, destruindo, e a gente não precisa de coisas muito complicadas, milhões de notas para fazer sons que ficam na cabeça e agradam milhões de pessoas. Então, às vezes, a simplicidade e a falta de técnica, né, falta de habilidade, como ele mesmo fala, às vezes não fazem tanto sentido, né? Simplesmente um som direto, quebrado, bem tocado. Chad Smith tá destruindo tudo no Parallel Universe. Então, a gente tem aqui uma música que é fantástica, eu gosto demais e espero que vocês gostem da tradução. Celebramos 6 mil inscritos no canal, então eu agradeço demais. Canal lentamente, mas certeiramente continua crescendo, então eu agradeço aí todos que dispõem e dedicam o seu tempo para assistir o conteúdo. Eu sei que hoje a gente é invadido por tantas coisas que disputam a nossa atenção, então eu fico realmente muito feliz e agradeço do fundo do coração quando alguém escolhe assistir o que eu tenho para falar. Então vamos para a tradução de hoje, que é Parallel Universe. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e Parallel Universe é o universo paralelo. O Anthony aí já estava à frente do seu tempo, né? Em 1999, ele já estava falando em universos paralelos, interessante, né? E também é o ano que foi lançado The Matrix, que trouxe para nós essa ideia de um universo dentro de um universo, coisas além do que a gente observa, mas que impactam a nossa vida. Isso é bem psicológico, né? Tá ali os caras na parede para provar isso. Então ele fala no verso 1: Deep inside of a parallel universe, it's getting harder and harder to tell what came first. Então eu estou dentro, né? Profundamente dentro de um universo paralelo, né? Até então não sabemos se é uma conotação sexual ou não. It's getting harder and harder to tell what came first, né? Então tá ficando cada vez mais difícil de dizer o que veio primeiro, né? Então aí o Anthony, né? Harder and harder, deep inside, são palavras que geralmente têm conotações aí mais picantes, mas, né? Por enquanto pode ser também essa coisa de ele ter um investimento muito grande nesses universos paralelos, né? E agora aqui o próximo verso vai nos dizer que já tem uma tradução um pouquinho diferente dessas conotações que a gente já está acostumado a ver no canal, né? Underwater, where thoughts can breathe easily, far away you were made in a sea just like me, né? Então aqui a gente tem dois THs, né? Thoughts can breathe, né? Então é dificilzinho, tomar cuidado, mas ajuda a fazer diferença na hora de falar inglês, né? Então ele diz ali, debaixo d'água onde os pensamentos conseguem respirar facilmente. Excelente poesia, né? Não é um trocadilho muito complexo, muito complicado, mas ele faz aqui, usa muito bem o que ele se propôs a fazer, né? E o Anthony aí é um grande nadador, nadou bastante, eu também nadei durante muitos anos, então é uma atividade que eu gosto bastante. E aqui é interessante porque ele diz, né, os pensamentos conseguem respirar debaixo d'água. E é uma... Quando tu tá no flow de nadar, é muito legal porque justamente a mente começa a fluir muito, ao mesmo tempo que ela se livra de pensamentos que distraem, assim, tu consegue focar em um pensamento enquanto tá embaixo d'água. É uma atividade, uma experiência muito interessante, então eu concordo totalmente com o Anthony aqui sobre essa ideia dos pensamentos respirarem debaixo d'água. E ele diz, far away you were made in a sea just like me, né? Então longe, né? Lá longe, você foi feito no mar, justamente, né, assim como eu. Então a ideia é de que todos nós, né, uma das teorias é que a vida humana originou na água, né? Nós éramos ali micróbios, ou seja lá o que for, né? Biologia não é comigo, mas nós éramos ali seres menos desenvolvidos que aos poucos, né, saímos dos oceanos e conquistamos a Terra. Isso me lembra aquele jogo Spore, que tu começava numa poça de água ali primordial e tu ia adquirindo partes até conseguir sair do oceano e até virar uma civilização, assim. Então, também me lembra uma época que os jogos eram bem mais criativos, assim, né? Então, a tecnologia ainda não era tão avançada, mas os caras já conseguiam fazer coisas muito boas e muito criativas, né? E aqui também, né? 1999, o mundo ainda estava mudando para o digital, né? Ainda eram coisas muito recentes, essa revolução digital que a gente estava tendo. Então,
as coisas bandas ainda gravavam de forma analógica, mas já distribuíam as músicas de uma forma digital. Então a gente tem uma revolução e um meio termo entre as coisas, assim, que é bem interessante, né? Então, talvez até para uma conversa em outro momento, né? Mas então, ele consegue pensar facilmente debaixo d'água e ele foi criado no oceano, né? Nós fomos criados no oceano assim como o Anthony, né? Todos nós temos a mesma origem, né? Então, para dar uma unidade também para a tradução, né? E ele diz: Christ, I'm a sidewinder, I'm a California king, I swear it's everywhere, it's everything, né? Então, refrãozão pesado, quebradeira, muito legal, né? Ele diz: Cristo, eu sou uma sidewinder, né? Ele fala ali, mas ele fala sidewinder, né? Ele dá uma esticadinha assim, né? Mas sidewinder e California king aqui é muito bom para funcionar como analogia dele, mas essas duas palavras, né, Sidewinder e California King, são cobras, né? Então são espécies de cobras. Aí tem a cobra, né, ela tem veneno, então ela se arrasta, ela é um animal que ataca, né? Então né, é um predador, ela é um animal feroz, né? Como é que a gente pode dizer? Agressivo, né? Então tem várias coisas aqui. Ao mesmo tempo que cobras também tem uma certa beleza, né? Uma beleza exótica, assim. Então, o Anthony se achando, né? Se comparando como uma cobra, né? Então, também, num dito mais popular, ser uma cobra já também não tem uma conotação tão positiva assim. Mas, então, ele diz, né? Ele é uma Sidewinder e ele é uma California King, né? Então, ele ser o rei da Califórnia, né? Então, mais uma música em que o Anthony fala a palavra Califórnia, né? E aí ele diz, né? Eu sou o rei da Califórnia. Então, ele é uma cobra, ele usa do próprio veneno, né? Então a ideia das substâncias, né? Então interessante assim, né? Cobras geralmente não gostam do calor, então elas só saem à noite. Então tem várias conotações assim que a gente pode usar nessa analogia das cobras, né? E que o Anthony, claro, se ligou nisso e usou isso como matéria para fazer a música. I swear it's everywhere, oh, it's everything, né? Então está em todos os lugares e é tudo, né? Talvez esse universo paralelo, mas talvez também, né, nessa relação que ele tem com a Califórnia, os excessos, as cobras, os venenos que a Califórnia tem para oferecer. E aí no verso 2 ele diz: Staring straight up into the sky, oh my, a solar system that fits in your eye, microcosm. Então aqui é uma palavrinha complicada, né? SM no final, então duas consoantes juntas, microcosm. A gente tem que pronunciar até o M, assim, tem que forçar mesmo esse no final, né? Microcosm. Então, é uma palavrinha que aí complica, mas se a gente prestar atenção nesses pequenos detalhes, fazem a diferença na hora de falar inglês. Mas aí quando ele diz staring straight up into the sky, então ele está observando aí, né, reto, né, olhando reto e para cima no céu, e aí ele diz oh my, né? Então acho que o my pode ser uma referência ao Star Trek, né, que tinha aquele senhor, já é um senhor agora, claro, né? Que ele tem a voz bem grave e ele fala, oh my, né? Então, a solar system that fits in your eye, né? Então, um sistema solar que se encaixa no seu olho, um microcosmo, né? Então, é interessante porque aqui tem vários trocadilhos aparentemente imperceptíveis, mas eles estão ali, né? Staring straight up into the sky, né? Staring é a ideia de... o protagonista, né? Staring, se tu tiver o staring num filme, é o protagonista. Mas o staring também pode ser a ideia da estrela, né? Então, o staring straight up, tu tá observando para cima, mas tu tá vendo um céu estrelado, né? Ele ainda não usou a palavra estrela, mas ela já tá presente ali, né? Então é interessante, assim, muito bem escolhida a palavra, né? Porque ele podia falar looking straight up into the sky, mas aí ele escolhe staring straight up in the sky, né? Então tem uma leve menção, assim, que aí mostra a inteligência dele, né? Que é algo tão simples, mas que já nos mostra que tá ali a intenção dele na hora de criar essa letra, né? Então nada é por acaso, assim, né? E aí ele diz, né? Um sistema solar que se encaixa no seu olho, o microcosmo. E é interessante que se der um zoom no olho, né? Ele tem um formato e umas ranhuras e uns detalhes, assim, uns desenhos bem artísticos, assim, né? Algo meio abstrato, que também dá uma conotação de galáxias, né? E aí ele fala um microcosmo, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma galáxia verdadeira gigantesca, a gente tem uma versão minúscula dentro dos nossos olhos, né? E aí também tem a conotação de enxergar o que a gente vê, o que a gente deixa de ver, né? Então, o olho é o portal para a alma, né? Então, tem várias coisas que essa conotação dos olhares e das galáxias podem se conectar, né? E aí ele diz, you could die but you're never dead, spiderweb. Take a look at the stars in your head, fields of space, kid. E aqui é muito interessante porque ele diz assim, você poderia morrer, mas você nunca morre. A teia da aranha. E aqui é muito legal pra mim porque essa é a tatuagem que eu tenho no braço, né? Não é essa frase do Anthony, mas é artistas nunca morrem. Porque eu acredito que a pessoa física pode morrer, mas a obra que ela criou vai durar pra sempre. E ser artista pode ser em qualquer área, né? Todos nós criamos. Por sinal, eu comecei a ler o livro do Rick Rubin. Já trago aqui, deixa eu pegar ele.
Tá aqui o livro dele, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. E fantástico que a capa é um disco, né? É um símbolo muito simples que nos diz muita coisa. Eu vou ler uma parte curtinha do livro para vocês porque tem tudo a ver com o que a gente está traduzindo aqui. Não importa se estamos produzindo arte formal ou não, todos nós vivemos como artistas. Distinguimos, filtramos e coletamos dados, depois selecionamos uma experiência para nós e para os outros com base nesse conjunto de informações. Não importa que façamos isso de forma consciente ou inconsciente, pelo mero fato de estarmos vivos, já podemos nos considerar participantes ativos do processo contínuo de criação. Esse livro aqui eu tô querendo muito ler, tem outras coisas que eu preciso fazer pro meu curso, mas esse aqui, à medida que eu posso, eu dou uma lidinha porque é fantástico, né? Um cara que produziu muita gente, entende o processo de não só criar, mas extrair criatividade dos outros, então eu tenho certeza que vai ser uma ótima leitura. E essa ideia que ele falou que todos nós criamos, né? Nós não precisamos ser criativos para criar e a gente não precisa estar trabalhando numa indústria criativa para ser um criador. Fantástico. É por isso que o cara é o Rick Rubin. E ele diz, take a look at the stars in your head, Fields of Space Kid. E aqui é interessante porque é outra analogia, porque é aquelas redes neurais, né, as redes de neurônios ali que se conectam. Se a gente olhar elas, né, num zoom ali microscópico, num microcosmo, elas parecem muito com um céu estrelado. Então as conexões entre as estrelas e os neurônios fazem muito sentido. Perfeita analogia, né? Aí ele repete o refrão, tem uma parada instrumental excelente e no verso 3 ele diz Psychic changes are born in your heart, entertain a nervous breakthrough that makes us the same, bless your heart grow. Interessante, né? Então ali, as mudanças psíquicas estão no seu coração. Discordo, Anthony. As mudanças psíquicas estão na nossa mente, né? A gente precisa entrar e observar a psicologia como algo adulto, né? Às vezes o coração nos traz para um pouquinho de adolescência, um pouquinho dessa coisa meio idealizada, assim, né? Claro que muitas das nossas decisões são feitas baseadas no coração, na nossa emoção, mas tem um lado que precisa ser adulto. E aqui o Anthony nos mostra, né, esse lado dele que idealiza um pouco, assim, né? Essa é a única parte que ele aqui na música voltou um pouco para suas idealizações que a gente já conhece, mas fora isso, música excelente com conteúdo aqui muito mais elevado do que geralmente ele faz, né? E não teve nada de sexual como eu chutei ali no início da música, né? Mas só para ter esse pequeno detalhe de que, né, as mudanças psíquicas são mentais. A gente precisa estar consciente que a gente quer fazer essas mudanças, né? Mas tudo bem, né? Não sei em que momento o Anthony escreveu essa letra, né? Aqui ele já era bem mais adulto, né? 99. E ele diz, entertain a nervous breakthrough that makes us the same. Bless your heart. Então, entretenha, né? Pense sobre um descobrimento nervoso que vai nos fazer os mesmos, né? Vai nos deixar na mesma posição e aí eu abençoo o seu coração, garota, né? Então aqui interessante porque o nervous breakthrough, TH de novo, hoje a música tá pra gente treinar inglês, né? O nervous breakthrough, ele na verdade seria nervous breakdown, que seria um colapso nervoso, mas aí aqui ele fala um descobrimento nervoso, né? E o breakthrough é o descobrimento da ideia de evoluir, né? Fazer uma descoberta que te faça uma pessoa melhor, ou tu descobrir algo, tipo ter aqueles insights, assim, aqueles momentos que clica alguma coisa e tu evolui como pessoa, né? Ou evolui um pensamento. Esse é o breakthrough, né? E aí, traduzindo literalmente, é a descoberta, né? Mas não é a descoberta de achar algo que não foi achado, né? É achar algo que não foi achado mentalmente, né? E aí ele diz, bom, se bem que tem breakthroughs medicinais e outras áreas, né? Mas é descoberta, né? Então vamos lá. E aqui seria um autodescobrimento, pode ser também, né? Mas então essa ideia de que o descobrimento nervoso é porque ao invés de ele colapsar quando estava numa crise de ansiedade ou se questionando, na verdade ele usou isso como impulso para ser uma pessoa melhor e evoluir. Então, perfeito, né? Critiquei a primeira frase, mas na segunda ele já traz com poesia, com muita maturidade e inteligência o jeito de se expressar, né? Por isso que é legal traduzir essa banda, né? E ele diz, kill the pressure, it's raining on salty cheeks when you hear the beloved song I Am With You. Então, mate a pressão, está chovendo nas bochechas salgadas, né? Não sei se salty cheeks é algum lugar específico, né? Mas cheeks pode ser bochechas, mas também pode ser ali as nádegas, né? As nádegas salgadas está chovendo nas nádegas salgadas, né? Pode ser. E aí ele diz, when you hear the beloved song, I am with you, né? Então, que é o nome do outro disco, né? Não, do disco que seria feito no futuro, né? I am with you. Quando o John sai da banda e entra o Josh, né? E aí ele diz, quando você escutar esse som amado, né? Esse som aí que você guarda com carinho, eu estarei com você. E assim termina
Parallel Universe. Fantástica essa música, né? Sempre boa, excelente letra, boa tradução. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Como sempre, pode continuar essa conversa nos comentários. E o meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.